Fala pessoal, o vídeo de hoje vai ser uma participação que eu fiz num evento no NERR, que é o Núcleo Étnico-Racial da Faculdade de Educação na URGS, né? URGS é a faculdade que eu fiz. Eu estava me sentindo um pouco intimidado e um peixe fora d'água lá, porque né, o meu campus era o campus da tecnologia, eu geralmente não falava nesse tipo de evento, mas eu fico muito feliz e lisonjeado, né, de ser convidado para falar lá e de estar nessa mesa, porque enfim, o trabalho que eu tenho tentado desenvolver aqui com o canal é bem mais interdisciplinar, né? Eu estou me metendo a estudar e falar dessas coisas de política. E outra coisa que é muito legal é que eu fui chamado lá para representar, na realidade, o Hackerspace aqui da cidade, que eu fundei, e também fui chamado para a mesa com o autor desse livro que eu tô sempre falando aqui para vocês, né? Eu já conhecia o Walter, foi com o Walter Lippold também, o Davidson é o outro autor que eu só conhecia ele em São Paulo, lá na CryptoRave. Mas enfim, eu estava integrando essa mesa aqui e eu também estava na mesa com o Ivo de Queiroz, que é um grande pesquisador sobre Frantz Fanon, tá? Eu estava me sentindo bastante intimidado, e com outra pessoa que eu admiro muito, que é a minha amiga Ká Menezes, que ela é uma pesquisadora de educação que fez um estudo baseado nos hackerspaces, né? Então a gente já se conhecia porque ela fez um estudo sobre os hackerspaces, ela fez as entrevistas, foi conhecer lá como é que era o nosso espaço, e também é uma pessoa que eu admiro muito e que eu sempre recomendo se vocês querem saber sobre, né, o movimento Hackerspace no Brasil. Ela fez esse trabalho, que nem algumas outras pessoas também fizeram o trabalho de documentar isso. Mas enfim, nós falamos sobre Frantz Fanon, sobre tecnologia, sobre racismo, sobre todas essas coisas. Eu cortei apenas ali as partes onde eu falo, e isso deu 40 minutos, porque essa mesa tem quase 3 horas. Então o que eu vou pedir para vocês é que depois vocês deem uma olhada no canal lá, tem muito mais coisa. Também tem outros dias falando sobre Malcolm X, falando sobre Clóvis Moura. Foi um evento muito legal. Então dê uma olhada no canal do NERR, que eu vou deixar o link ali. Dei uma olhada no evento, mas enfim, fiquem aí com a participação, acho que foi bem interessante, teve umas falas legais, e nós nos vemos no vídeo. Falou! Agora eu vou passar a palavra para o Lucas, falar um pouco sobre o Might Hackers, sobre o canal Tecnologia e Classe, e as questões aí tecnológicas, tecnopolíticas principalmente. Muito obrigado, Lucas, pela presença. Obrigado por me chamarem, eu estava aqui sorrindo sozinho também, vendo a Ká, porque... Enfim, eu me sinto assim meio deslocado aqui, porque né, eu sou uma pessoa que veio do campo da tecnologia e eu estou me sentindo não tenho, honrado de estar aqui. Então, obrigado por me chamar. E a Ká, enfim, ela falou, ela fez a pesquisa sobre os hackerspaces, né, como ambientes, né, pedagógicos, e a gente foi, eu, o Joel, não sei se também o Rodrigo, que está ali, também foi entrevistado, não lembro, mas a gente foi entrevistado, a gente conversou com ela muito, e inclusive recentemente, quando eu estava pesquisando sobre o nosso hackerspace para ver o material que tinha sobre nós na internet, eu achei de novo as teses que ela escreveu, e às vezes eu já recomendei para pessoas que me perguntam, preciso de referência na área de educação, eu sempre recomendo a Ká. Tá, beleza. E então, assim, enfim, eu vou tentar falar algumas coisas aqui, tá pessoal, porque para mim é muito interessante tá falando aqui nesse assunto, porque eu sinto que a minha jornada talvez tenha sido um pouco inversa, talvez, do que as pessoas que começaram estudando, talvez, na história, sociologia. Eu estudei a ciência da computação na URGS, nessa faculdade aqui, embora o campus é lá em Viamão, é mais longe, né? E, inclusive, é uma coisa estranha, a gente fica um pouco deslocado dos cursos daqui, da educação e tal. A gente se vê como seres um pouco diferentes. E daí a minha jornada foi um pouco inversa, porque eu estudei muito da tecnologia, eu acho que eu acreditei muito nessa coisa que a Ká também falou ali, que é o fetichismo da tecnologia, né? A tecnologia é um objeto mágico, uma coisa separada da sociedade, e, enfim, fui me desiludindo, assim, com isso. E no meio do caminho eu ajudei a fundar o Hackerspace aqui de Porto Alegre, né? Juntando vários grupos de pessoas diferentes. Isso foi extremamente importante, eu acho, para mudar minha perspectiva, porque daí eu já estava no meio de várias pessoas diferentes, não era só o pessoal da tecnologia, não era só o pessoal que talvez, sei lá, estivesse no mercado de trabalho de tecnologia, e fui exposto a essas conversas diferentes, tá, pessoas diferentes, e eu fui mudando, sabe? E daí isso culmina, sei lá, eventualmente ali depois da pandemia eu começo eu preciso me formar politicamente, né, eu pensei, e daí eu começo a estudar, né, marxismo mesmo, e tipo, pô, que legal, essa é uma área nova de estudo e tal, e eu tô descobrindo várias coisas novas aqui, né, sejam bonzinhos comigo, eu sou um cara da computação. E eventualmente, né, depois de um tempo, acho que lá para 2023 eu faço o canal do YouTube, que eu chamo de Tecnologia e Classe, no início tinha algumas outras pessoas junto, mas acabou que eu fiquei a pessoa que encabeçou o canal, e o que eu estava tentando fazer ali era falar de política para o pessoal da computação.
Eu queria que o pessoal da tecnologia olhasse aquele canal e dissesse assim, fizesse uma jornada parecida com a minha, que é tipo, eu preciso me interessar por essas questões políticas, sociais, né? Eu quero começar a ver criticamente a tecnologia. E eu falo isso porque, enfim, quando o Ivo falou a tecnologia humana, isso é meio que o resumo, eu acho, de tudo o que eu queria fazer. Eu queria, tecnologia, vocês, né, são do campo de humano, vocês precisam se interessar por isso. Mas uma coisa muito interessante que aconteceu é que hoje o público do canal são pessoas que são de outras áreas, muita gente fala isso. Eu sou professora, eu sou professor, enfim, eu estudo tal coisa, e achava a tecnologia chata, achava que a tecnologia não tinha nenhuma relação com as coisas que eu estou estudando, que eu estou vendo no meu dia a dia. E quando tu faz o contrário, que é dizer assim, pessoal, a tecnologia tem toda essa coisa política, tem todas essas implicações sociais, do meu jeitinho ali, né, tentando falar dessas várias coisas que o Ivo estava falando, que a Cá estava falando, que o teu livro do Davidson explicam tão bem, as pessoas de outras áreas disseram, eu entendi agora a tecnologia. E esse movimento, essa dialética foi muito legal, porque daí também eu vejo mais perspectivas diferentes ainda de pessoas que não são da área da tecnologia, e a gente discute isso. Então, eu sempre falo, o livro Colonialismo Digital eu recomendo muito para as pessoas, porque eu acho que ele é uma boa introdução, principalmente para quem não é do estudo marxista, quem não entende de Fanon, entender o que isso tem a ver. E eu sinto que eu comecei a estudar Fanon, neocolonialismo, marxismo um pouco voltando, porque eu já estava assim, vendo coisas da tecnologia que eu não entendia, que eu achava que eram problemáticas, e eu estava pensando, ninguém fala dessa questão de por que a ideologia dominante no campo da computação é eu quero aprender a linguagem que vai me dar melhor potencial no mercado de trabalho. Eu não quero saber, eu estava falando com o Joel antes de entrar aqui, estava falando sobre Portugal, que é uma linguagem que é escrita em português, né? Foi feita para as pessoas programarem sem ter que aprender inglês. Mas quando eu fui exposto a isso na faculdade, todo mundo achava que isso é uma coisa que não fazia sentido porque eu preciso aprender a linguagem que vai me dar a melhor chance de encontrar um emprego. Daí quando eu comecei a me perguntar por essas coisas, fui voltando, eu sinto que eu comecei a estudar tudo isso que vocês estão falando, por isso que eu me sinto um pouco peixe fora d'água aqui, porque eu sinto que eu sou um estudante aqui nisso que a gente está falando. E para falar um pouco do Hackerspace, tá? A Cá, eu acho que acabou não explicando o que é um hackerspace, mas é impossível, na realidade, porque um hackerspace em cada lugar do mundo... desculpa aí, pessoal. Nós vamos explicar por camadas. Nós vamos explicar por camadas e mesmo assim vocês não vão entender. Mas por que eu digo que é impossível? Porque cada cidade, cada espaço que vocês encontrarem o que é o hackerspace, mesmo que talvez não se chame de hackerspace, ele vai ser diferente. No Brasil tem 20 e poucos, né? Às vezes alguns aparecem, alguns somem e tal. Todos eles vão ter características um pouco diferentes. Então, Walter chamou de clube hacker, né? Porque meio que assim, nos primórdios, onde surgiu uma coisa meio vinculada à cultura dos Estados Unidos, à cultura da Europa, era um clube de robistas de alguns tipos de, talvez, sei lá, trens, eletrônica, matemática, que arranjavam um espaço para compartilhar ferramentas, palestras, projetos, coisas que era difícil fazer em casa, né? O pessoal, sei lá, eu tenho uma sala de trem de aeromodelismo na minha casa, não consigo, mas na faculdade lá, ou alugo uma sala para fazer isso. E na tecnologia, esse conceito começou, né, a partir da década de 2000 ali, se proliferar mais pelo mundo. Inclusive tem um mapinha numa palestra que eu fiz mais atualizada sobre isso, tem muitos hoje no mundo. E é diferente em cada lugar, porque em alguns lugares ele vai ser um clube de entusiastas de alguns assuntos, e daí vai ter mensalidade para manter as ferramentas. Em alguns lugares ele vai estar mais ligado aos aspectos sociais. Em alguns lugares ele vai ser só uma sala que as pessoas chegam, em algum vai ter ferramentas, algum vai ter cozinha, esse tipo de coisa assim. E a característica mais legal da cultura hacker e a cultura dos hackerspaces é exatamente tentar se adaptar à realidade local, porque a palavra hacker, que é uma palavra que vem do inglês, né, ela vem do verbo hack, que eu acho que é cortar, né, assim, seria destruir alguma coisa, pode entender assim, porque o que o hacker está tentando fazer é pegar um sistema que é fechadinho e deveria funcionar de uma maneira e pensar, mas ele também faz essa outra coisa, né? Como é que a gente pode, então, né, se eu tenho esse telefone, mas eu posso fazer ele jogar um jogo. Esse telefone não me deixa ligar para outro lugar e eu vou deixar ele ligar para esse lugar, ou ligar sem ele me cobrar. E daí também tem essa associação com às vezes, tá fazendo coisas que não são permitidas, né, pela lei ou pela sociedade, não são bem vistas.
E o que eu acho que é muito legal, assim, pensando na minha jornada, que eu sou um cara da computação, que tinha aquela visão padrão de que a tecnologia é neutra e que a tecnologia está separada do mundo, e eu estou pensando no que eu vou aprender para o meu emprego e tal. E daí eu entro nesse espaço hacker e, eventualmente, eu chego na política e quero fazer uma crítica de tudo que eu já passei, toda essa coisa. Eu vejo no movimento hacker como essa coisa que permite a gente olhar sistemas, sejam eles, né, sociais ou tecnológicos, e dizer como é que a gente pode quebrar para, dentro desse sistema, a gente tentar fazer uma coisa diferente. Porque uma coisa que eu achei muito legal do livro Colonialismo Digital, né, a crítica hacker fanoniana, é exatamente isso que tu estava falando, Walter. Fica uma bad vibe, assim. Tá, as coisas são horríveis, tudo é muito ruim. Isso é uma coisa que sempre que eu estou falando de política com as pessoas, alguém sempre chega nesse ponto, assim, nossa, você está, né, muito ruim essa situação e tal. Mas lá pro final do livro, eu não sei se é o terceiro ou quarto capítulo, vocês dizem. Daí a experiência do Fanon com a rádio é maravilhosa, que é a questão que a gente vê, assim, que eu via no movimento hacker, no movimento software livre que eu fiz parte, que a gente tinha uma ideia de que nós não podemos estar dentro, né, das plataformas dos nossos inimigos, então a gente não pode estar no YouTube, a gente tem que sair das redes sociais. O que está certo, tem um momento e está certo isso. Mas, ao mesmo tempo, se a gente tentasse transpor isso mecanicamente, a gente acaba, por exemplo, falando sozinho e não chegando nas pessoas, né? Então, daí, vendo que o rádio foi usado como uma ferramenta revolucionária, isso é uma das coisas que me inspirou e que inspira discussões de como eu posso usar o canal do YouTube, por exemplo, para fazer esse tipo de trabalho, porque não é só fazer um vídeo do YouTube, ver os números subir e pensar assim, nossa, isso fez a revolução, isso avançou a trincheira dessa luta. Não, é preciso haver um entendimento de que isso é apenas, né, a divulgação de uma ideia, isso é só agitação, talvez isso nem seja agitação e propaganda. Porém, isso tem que reverberar em algum movimento que vai ajudar na militância em algum ponto. Isso está trazendo mais pessoas, isso está te permitindo chegar em pessoas que não conheciam isso está te permitindo politicamente formar mais quadros, descobrir novos quadros. Então, é meio que isso que eu tento fazer no meu canal e no Coletivo Soberana, que é um coletivo marxista que eu integrei bem no início, né? Hoje construo. E é mais ou menos isso que a gente está tentando fazer, e eu acho que tem tudo a ver, assim, por isso que eu juntei também o marxismo, me digo comunista hoje, com o hackeamento, com o movimento hacker, porque a crítica marxista eu vejo ela como olhando para a sociedade como ela está, e ao invés de a gente imaginar que ela é natural e que ela sempre foi assim, a gente vai tentar ir desvelando as camadas para que aquilo comece a fazer sentido, que a gente comece a chegar nas origens das coisas. E isso tem muito a ver com o que o hacker tenta fazer também. É exatamente o que a Ká falou. A gente olha os sistemas e diz, ok, eu quero ir quebrando, entendendo nas mínimas partes para saber como isso funciona, e quando eu sei como isso funciona, isso pode virar outra coisa. Então, é dessa maneira que eu vejo. Assim. Mas eu vou complementar mais um pouco. IA, hoje, então, se fala em IA, né, e uma espécie de fetichismo tecnológico, e, ao mesmo tempo, esse modelo de negócio predatório que extrai dados das pessoas, dos indivíduos, dos grupos, da subjetividade, do entretenimento, da sexualidade, para tratar esses dados, processar esses dados e entregar no mundo segmentados. E esse modelo de negócios das Big Techs, que acaba lucrando com a desinformação. Legal. O que é mais interessante que a gente tem que chamar de inteligência artificial hoje é que é meio que um campo que consegue juntar tudo de ruim com tudo que há de pior de tudo que a gente está falando. Assim. Não, porque, por exemplo, o momento que a gente está hoje é, digamos assim, é por isso que isso está tão desenvolvido, é o momento mais propício para que essas tecnologias surjam, porque a gente vem num início de século aí que a gente teve a internet surgindo como um espaço de troca livre de informações, e daí no primeiro momento a internet era muito restrita, era aquele espaço que tinha poucas pessoas, era acadêmicos, né, era pessoas que tinham acesso àquele hobbyistas e tal, e daí quando a gente tem a web 2.0, que é a web dos blogs, da criação, em que todo mundo começou a entrar em redes sociais e colocar muito conteúdo, isso foi visto de uma maneira muito, acho, positiva, teve uma euforia muito grande, tanto com o início da internet, mas nesse momento que todo mundo agora estava criando, estava interagindo, e isso desemboca no momento que a gente tem agora, que a gente tem tantos dados e a gente tem essas empresas que surgem, né, cheias de pessoas deslumbradas, elas mesmas trabalhando naquilo ali, criando coisas novas experiências, e hoje os modelos de negócio estão totalmente estabelecidos nesse o que
esses dados, se eles estão todos aí, e agora a gente começa a juntar esses dados e vira essas ferramentas aí que misturam, né, o racismo algorítmico, porque os dados que são gerados, eles são enviesados, então tem todas essas questões que vão estar dentro dessas ferramentas, porque elas foram feitas baseadas nesses dados. Tem o capitalismo de vigilância, né, que é o produto, a vigilância, saber todos os dados das pessoas que estão usando e transformar isso em maneiras de ganhar dinheiro. E uma coisa que eu queria conectar com a questão que a gente estava falando do humano, isso tem muito a ver, eu acho, com uma maneira meio ao contrário que a ideologia assim, padrão da sociedade vê e que eu sinto quando eu estava falando, que é a maneira que a gente entende ao contrário a realidade. A gente pensa que, por exemplo, regras universais na tecnologia vão ser a maneira da gente tentar incluir. Então, pensando também no Hackerspace, a gente pensa, não, o Hackerspace é um espaço onde a gente não discrimina ninguém, todos os tipos de pessoas e ideias vão entrar nesse espaço. Mas daí a gente faz isso e a gente vê que o espaço está reduzido a sempre aquelas mesmas pessoas que são o hacker clássico que aparece na mídia, que é o cara branco que sabe tudo de computador e que fica o tempo inteiro em casa mexendo e não fala com as pessoas. Tu acaba filtrando por essas pessoas porque, assim, nesse tempo todo de manter um espaço e fazer eventos e tal, a gente nota que a gente vai fazer uma oficina e daí vai vir uma mulher e ela vai trazer o filho. E daí ela precisa de um espaço ali para deixar o filho enquanto ela está fazendo a oficina. Enquanto um jovem branco que está fazendo faculdade, ele tem mais tempo e ele vai participar de todas as oficinas, ele vai ter esse tempo para se desenvolver. Então, nos espaços que a gente constrói sem esse conceito mais expandido de quais são as pessoas que a gente quer encontrar. E também eu gostei muito da Ká falar da questão da tecnologia, expandir o conceito de tecnologia, vai expandir para as pessoas, porque eu acho que é isso que a gente notou e é isso que eu tentei trazer na minha primeira fala também. Se a gente acha que a tecnologia é só o que é alcançável por alguém que vai fazer faculdade numa capital, sabe, uma pessoa que tem um bom nível econômico e tal, a tua tecnologia vai filtrar as pessoas, o que tu está chamando de tecnologia, mas ela é muito mais. E ela, que nem eu disse, o Hackerspace vai ser diferente em cada lugar, porque se ele for bem feito, esse conceito aí, usando uma pedagogia, ele vai se adaptar ao que aquele lugar está pedindo e ao que as pessoas querem fazer. Então, vai ter uma mescla saudável de tecnologia, porque a gente está mergulhado na tecnologia, mas vai ter muito da realidade daquele lugar, e daí por isso que cada espaço acaba sendo um pouco diferente, assim. E, enfim, para tentar continuar aqui, eu acho que esse momento que a gente está da tecnologia, da internet, a tecnologia, de novo, essa questão da tecnologia, a ideologia apresentar a tecnologia como algo separado da sociedade. Isso é o que constrói a sociedade que a gente tem hoje, porque a gente imaginou, no início ali da internet, a euforia e tal, que é um espaço diferente, logo ele não é um espaço que está viciado pelo racismo que existe no mundo real, né? Estou fazendo aspas aqui, ele não está inserido no esquema capitalista. E o que a gente percebe na experiência de ter vivido, né, eu pelo menos vivi assim algumas partes da internet, mais o 2.0 que a gente está hoje, é que ela está sobre uma estrutura real, material. E daí essa estrutura real começou a moldar a internet e a gente olha para a internet hoje e a gente vê o mundo físico, né, o mundo que não é digital, porque, enfim, não é surpresa, é o mesmo lugar. É regido pelas mesmas dinâmicas e pelas mesmas leis, e não só leis passadas, né, como leis mesmo da democracia burguesa, mas as leis do mercado, as dinâmicas que a gente vê, as dinâmicas racistas, e isso gerou essa cultura que a gente tem na internet, que é uma estrutura de vigilância, uma estrutura que faz circular muito facilmente discursos que são racistas, discursos que fecham com a política fascista que hoje é o que está infectando todo mundo. Então, os Estados Unidos é um estado completamente fascista e as redes sociais deles estão perfeitamente adaptadas a isso, né? Se no primeiro governo do Trump a gente viu uma reticência, a gente via nossa, é muito feio o que esse cara está falando. No segundo governo, eles já foram lá direto, né, sentado do lado dele na festa, dizer, opa, como é que eu posso conseguir os contratos? E, enfim, e a IA, para finalizar, assim, eu vejo ela como uma tecnologia. Eu sou muito, muito crítico à maneira como ela é desenvolvida, exatamente porque ela funciona papando todos esses dados, né, agregando todos esses dados, mas não para catalogar e nos permitir ver e daí entender a diversidade, por exemplo, né, saber que
para incluir diferentes pessoas, nós não temos uma regra igual para todas as pessoas. Nós temos que ver a individualidade de cada uma e saber como é que a gente abarca isso no nosso ambiente. A IA, ela trabalha literalmente agregando tudo e colocando isso numa maçaroca, que é o que eles chamam do modelo, e daí o modelo vai cuspir o que é mais provável na média, de ser uma média de todas essas informações. E numa sociedade racista, indo rapidamente para um fascismo desenfreado, a IA é uma ferramenta de gerar isso muito rápido. Então, é por isso que eu vejo também uma sinergia muito grande do movimento fascista com a IA. A gente vê a extrema-direita dos Estados Unidos gerando muitas imagens de IA. Eles geram imagens do Trump musculoso, do Trump voando de avião lá, imagens religiosas misturadas, que é uma imagética, eu diria assim, ó, se vocês... O fascismo não é uma coisa que tu olha e diz isso é fascismo, tu vai botando várias caixinhas, né? Gostar muito da estética de IA, para mim, é uma caixinha do fascismo do novo século, porque ele permite isso, ele permite fazer aquela coisa que, assim, a sociedade, ela não é diversa e outras coisas, ela é essa mescla de características, e daí quando a IA gosta disso, e tu diz, foi um algoritmo, não fui eu que cuspi, foi o algoritmo e ele não é. Ela gosta a média da sociedade, que é uma coisa meio fascista, meio supremacista, racista. Isso que é o que eu vejo, assim, e esconde a humanidade, não é mais uma pessoa gerando aquele desenho, não tem individualidade, foi a média de todas as pessoas, foi o algoritmo. Então, enfim, é mais ou menos que eu vejo isso, e é um grande desafio hoje a gente tentar resistir isso, a gente está imerso nessas tecnologias, isso está sendo empurrado para a gente, e saber como é que a gente vai poder fazer uma coisa fora disso. Assim. Lucas, Aliança Camponesa Operária, hacker... Obrigado. Muito fácil a pergunta, eu queria uma um pouquinho mais difícil. É possível, é possível. Eu vi o pessoal rindo quando estava falando. Aí. É possível essa aliança dos movimentos sociais aprender com o hackativismo e o hackativismo aprender com os movimentos sociais? Eu vou tentar fazer uma coisa aqui para falar, tá? Porque, assim, eu acho que a tecnologia, e está ficando cada vez mais claro, eu tenho visto pesquisadores da área do social, que a tecnologia é meio que a chave principal para a gente entender várias das questões desse capitalismo que a gente está aqui hoje. E porque, assim, a gente está vendo, né, com a uberização, com a automatização que seja, como a tecnologia ela pode deixar o mais eficiente possível o processo de exploração do trabalho. Então, a uberização, né, o trabalho intermitente levado ao seu extremo, ela já permite que a gente não saiba quem é o nosso chefe, não precise procurar um emprego, o emprego ele encontra a gente na tela do nosso celular e ele já nos linka com o trabalho e a gente trabalha apenas as horas, os minutos que a gente estava trabalhando e a gente vai receber apenas por aqueles minutos. Não, se eu não tiver tempo para parar para ir no banheiro porque eu preciso ficar o dia inteiro trabalhando, é isso que muitos trabalhadores fazem. E eu acho que isso é uma chave importantíssima para tentar linkar com tudo que a gente estava vendo aqui hoje, porque se a esquerda, né, que se propõe a querer entender essa questão e militar e unir todas esses grupos diferentes, a tentar pensar num trabalhador metafórico, que é uma coisa que, enfim, fazendo militância na internet, acontece muito da gente ser criticado, assim, você não tem cara de trabalhador, né? Olha só o cara cabeludo que está fazendo, né, conteúdo dentro do apartamento dele e tal. E, tipo, realmente, eu não tenho a cara desse trabalhador metafórico, mas se tu olhar cada trabalhador individualmente no Brasil, nenhum deles tem a mesma cara. Todos eles são pessoas que vão ter as suas etnias, a maior parte do Brasil é negra, e todos têm necessidades diferentes, e isso se expressa de maneiras muito diferentes. Então, para citar o Ricardo Antunes, ele é um cara que mais estuda uberização, plataformização no Brasil. Ele começa a tentar articular para a gente que meio que a racialização que os algoritmos promovem, que tem a ver com o racismo algorítmico, e as pessoas, por exemplo, que treinaram os modelos de IA, as pessoas que estão mais sujeitas a esse trabalho intermitente nas plataformas, elas são as pessoas racializadas. E elas são as pessoas desses grupos todos que, se a gente tentar entender o trabalhador como... Quer falar? Não. Se a gente tentar entender o trabalhador como essa pessoa metafórica, genérica, né, que tem cara de trabalhador na cabeça de quem está pensando, a gente não consegue entender como a tecnologia está agindo mais especificamente nos grupos que são racializados, minorizados. Então, essa classe trabalhadora meio metafórica que, às vezes, os comunistas tentam achar para dizer, cadê ela que eu quero organizar ela?
a gente não consegue ver, porque ao mesmo tempo que a gente não enxerga, às vezes, a dinâmica da tecnologia, que é a dinâmica da maior eficiência de exploração do capitalismo, a gente não está olhando essas pessoas, a gente não está olhando quem está fazendo todo o trabalho, que está fazendo a comida chegar na nossa casa, seja entrega, que está nos levando nos aplicativos, e que como essa plataformização está avançando sobre vários aspectos, tem médicos plataformizados, tem professores plataformizados agora, a gente tem cada vez menos interação com as pessoas, que isso é outra coisa. O trabalho é mais fácil de arranjar o trabalho intermitente, então temos um mercado de venda da força de trabalho mais otimizado, mais eficiente. E, ao mesmo tempo, os trabalhadores eles se veem atomizados, não conversam muito entre si, e um relato que, se vocês conversarem com trabalhadores de entrega e, por exemplo, de motorista Uber, muitos deles dão um relato de que eles perceberam, por exemplo, que eles estavam fazendo a sua rotina, assim, eu estou trabalhando demais, daí o algoritmo para de me mandar coisa, assim, eu trabalhei muito, ganhei bastante dinheiro, aí eu começo a ganhar pouco na outra semana, e daí eu fico um tempo sem trabalhar e eu ganho mais. E daí ele acha assim, o meu algoritmo está estranho, isso está acontecendo comigo. Eles conversam entre si e todos, é a mesma experiência que eu estou tendo. Porque o que o algoritmo faz é meio que colocar eles num assalariamento. Eles estão trabalhando para receber basicamente o mesmo, todas essas pessoas, mas achar que elas estão empreendendo, fazendo assim, digamos, o mais quando podem, menos quando não podem, e todos eles têm a mesma experiência. Só que, por não se conversarem, não entendem isso. Então, esse é um outro aspecto que a tecnologia está fazendo isso. E essa classe trabalhadora, que são, né, trabalhadores de todos os tipos plataformizados, que são difíceis de ver, de conversar, me parece que é nessa união desse pessoal que a gente vai conseguir ter isso que você está falando. Como, né? É difícil. Mas o pessoal da tecnologia tem um papel importantíssimo. Ver a tecnologia de uma maneira crítica para que a gente possa ver a humanidade dessas pessoas, para que a gente possa entender onde é que estão esses trabalhadores, né? Trabalhador metafórico que a esquerda fica tipo, cadê você, trabalhador, sabe? Mas é mais ou menos isso, assim, não sei se ajudei muito, como eu disse, a pergunta era bem fácil, e eu não estou nada pressionado aqui nessa mesa para responder, mas espero que tenha ajudado. E agora passar para o Lucas. Sim. Tá. Assim, eu juro que eu concordo com a Ká sobre tecnologia, tá? Então, ao invés de reiterar a explicação dela, eu vou hackear um pouco a resposta. Eu acho que, para puxar um pouco por que a gente falou sobre o Hackerspace, o nosso espaço, eu vou até perguntar para os camaradas que estão aí, para eles confirmarem com a cabeça se a gente não mudou em algum momento de falar que a gente era um espaço de tecnologia. A gente começou a falar muito de conhecimento livre, porque a gente buscava... vai ter oficinas, atividades, e daí às vezes era vamos aprender a linguagem Python, vamos aprender roteador, como fazer não sei o que. E a gente começou a expandir isso para mais coisas, para, por exemplo, o Café Reparo, que é uma questão que a gente ia trazer equipamentos velhos e a gente ia ajudar as pessoas a consertar eles, tentar fazer isso. E daí, sei lá se isso é tecnologia, estou, né, hackeando a resposta, mas era o que a gente começou a fazer lá, oficina de cozinhar, usar a cozinha para fazer isso, trazer pessoas de outro. Uma coisa muito legal que o Matt Hackers fez aqui em Porto Alegre, ele está no espaço que é o Vila Flores. E essa foi a nossa segunda sede. Essa sede é um lugar onde tem grupos culturais, né? Tinha grupos de dança, teatro, música lá em volta. Muita gente diferente que geralmente, né, o pessoal da tecnologia não ia entrar em contato. Então, isso foi uma maneira que a gente hackeou também o conceito do que seria um hackerspace, e a gente falava muito em conhecimento livre. Vários trabalham também com esse conceito, mas, como eu disse, alguns vocês vão chegar lá e eles vão lidar com programação ou com ferramentas para cortar madeira, impressora 3D, esse tipo de coisa. Então, enfim, esse aspecto que me interessa mais, eu acho que ajudou a gente a conectar com essas questões que são um pouco diferentes. Eu queria pensar uma coisa que eu posso responder, tá? Porque eu não vou sobre reificação da tecnologia, não sei, eu não vou falar, sinceramente. E aí eu acho que eu gostei do que falou. Sobre a questão da pirataria, né? Do conhecimento livre e tal, acho que tem a ver pegar um trampolim dessa minha última resposta. Isso é uma coisa que me tira muito sono, tá? Sobre o que está virando a internet hoje. E eu me tiro o sono porque isso que eu estou falando, que a gente foi um movimento do conhecimento livre e da pirataria, e temos que entender como as coisas funcionam, né? O hacker é aquela pessoa que pensa assim, eu vou desmontar esse aparelho aqui, que é o microfone mais transmissor,
Por quê? Porque eu quero ver o que tem dentro e depois eu vou montar, tá tranquilo. Não tem motivo, sabe? Eu quero entender isso. E isso, no início da internet, ou nessa internet 2.0, era basicamente assim, nós precisamos documentar tudo, criar conhecimento, a gente tem que achar os artigos e colocar eles na internet, a gente tem que criar mais coisas, encher a internet dessas coisas. E os direitos autorais, né, são a pior coisa que existe, eles são uma lei criada para defender os donos das produções artísticas, não os artistas, os donos dos artigos, que são as publishers de artigos, esse tipo de coisa. Hoje, a gente vê uma total inversão do que tem acontecido, porque as empresas de inteligência artificial estão vendo todos esses dados e estão dizendo assim, é tudo livre, né? Inclusive, eles usam ciclicamente esse discurso. É tudo livre, pegam tudo isso, transformam isso num produto, que nem eu disse, não é os dados que estão lá, embora seja, mas é um amassado de todos os dados. Em muitos momentos, e é muito legal os termos do campo de IA, não sei, né, se vocês já ouviram, os termos que se usa para as coisas que a inteligência artificial faz, eles são metáforas, né, com coisas da vida real. Então, por exemplo, vocês devem ter ouvido o alucinar, que é quando ela fala confiantemente, né, eu estou antropomorfizando já, né, mas quando o modelo de IA bota uma resposta com muita confiança, mas é só uma informação que não existe, está errada. E a gente, alucinar, ela não é humano, mas a gente usa esse termo. O termo para quando tem um texto dentro, por exemplo, do treinamento, um artigo, um capítulo do teu livro, está lá no treinamento, tenho certeza que deve estar. Tá. E daí eu vou fazer alguma coisa, vai sair exatamente o mesmo capítulo, ok? Eles chamam isso de regurgitação, aí vomitou a mesma coisa. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque daí as empresas, elas estão dizendo assim, não, pessoal, é conhecimento livre, a gente pegou todo o conhecimento, somos livres para fazer isso. E ao mesmo tempo que elas estão fazendo isso, e que alguns otários defendem, algumas pessoas defendem que isso é legal, eles estão pegando e dizendo assim, comprem, né, os nossos produtos, ou usem os nossos produtos de uma maneira muito subsidiada para continuar inflando essa bolha, esse interesse, esse hype, e usem isso para popular a internet de novo com o conteúdo gerado pelas nossas ferramentas. E é isso que está acontecendo, tá, pessoal? Não tenho dado aqui agora, mas nos últimos anos a gente meio que já criou toda a internet de novo algumas vezes em tamanho de conteúdo, e é conteúdo gerado por IA. É conhecimento gerado por IA, entre aspas, conhecimento. E é uma regurgitação, uma remexação de tudo que estava lá, tá? Claro, misturado com novas coisas que a gente está colocando, vai sempre ter as pessoas que dizem que isso... Só que não tinha nada de errado com o conhecimento antigo. Inclusive, eu postulo aqui, tinha algo de muito certo do conhecimento antigo. Ele tem uma base na criação humana, na pesquisa. A pesquisa que a Ká fez não é só as palavras, é ela ter ido lá, entrevistado as pessoas, ter pegado a perspectiva dela, com as referências dela. Quando a IA reagrupa isso num remexido, que é outra coisa, isso não existe, tá? Isso estava em algum lugar lá, mas a gente vai discutir a aura do negócio. Mas eu estou dizendo para você, para mim isso não existe agora. Quando a internet for toda reescrita milhares de vezes pelos modelos de linguagem, que eu acho que é o que está acontecendo, não é mais conhecimento humano. Isso é um problema que, nem eu disse, me tira o sono. Porque eu vejo pessoas do movimento mesmo que eu faço parte ainda focando muito na questão do conhecimento livre, que é o que eu defendo ainda, que é o que a gente focou, mas daí a gente vê assim, ok, mas isso que eles estão fazendo não é conhecimento livre. A gente não pode deixar que isso aconteça, a gente precisa tentar lutar contra isso de alguma maneira. Eu não tenho, assim, muito as respostas, tá, pessoal? Eu peço desculpa, mas é isso que eu vejo, assim. E é por isso que eu vejo que hoje... E é irônico, o Walter escreveu, eu tô colando as tuas notas, tá? Pode falar. Tu pode falar depois, ele disse, Meta treinando Llama com 80 terabytes de livros pirata. Tá, ok? A Meta fez isso, ela baixou todos, e a OpenAI também. Vocês não sabiam? Então, existe uma polêmica, tá? Que todo mundo sabe que todos os livros piratas foram usados para treinar esses modelos. O que eles usaram para treinar os modelos? Todo o conteúdo público da internet, todos os artigos não pagos, todos os vídeos do YouTube, porque a OpenAI criou uma ferramenta de transcrição de áudio, tá? Que é muito boa e é aberta, se chama Whisper, mas porque eles às vezes admitem isso, porque eles pegaram todos os vídeos que eles acharam na internet, transcreveram e também treinaram o modelo com esses textos. E isso foi o motivo, né? Baixar todos os artigos para distribuir eles para o mundo foi o motivo porque, que nem a Ká lembrou, que o Aaron Swartz ele foi levado ao suicídio. Foi um caso que ele queria baixar todos os artigos que a universidade dele tinha acesso por aqueles periódicos que a universidade assina, pagando. Isso é um outro negócio absurdo, né? Mas a gente escreve, daí a gente paga para publicar, aí a universidade assina para a gente poder baixar os artigos das outras pessoas que fizeram exatamente esse mesmo processo.
Aí o Aaron Swartz baixou tudo isso e ele queria fazer o upload. Ele foi descoberto, foi sancionado na universidade, mas daí alguns promotores lá na Califórnia, alguns promotores meio que queriam fazer o nome deles, assim, e influenciados pelo lobby das empresas, foram atrás dele e levaram ele, né, a se suicidar, porque ele também era um cara que ele tinha alguma questão ali de neurodivergência também. Enfim, uma pessoa que, assim, acho que todo mundo que entra no movimento hacker e pensa, conhecimento livre se espelha muito nesse tipo de pessoa, e eu não quero que aconteça isso comigo, eu não quero que aconteça isso com vocês, o que aconteceu com ele, porque ele era uma pessoa que acreditou que o conhecimento livre era uma coisa muito importante, e ele foi destruído, assim. Então, só para dizer, esse é o cenário novo que eu vejo na internet. O conhecimento livre, ele é muito importante, mas eu vejo que talvez ele não é a pauta que a gente tem que pensar, ou não somente ele, porque existe uma maneira muito cínica de a gente continuar produzindo e distribuindo conteúdo que não está lutando contra essa nova realidade. A conjuntura é completamente diferente. Isso é o que eu digo, assim, isso me chama muita atenção dessa questão. E eu queria também agradecer o colega que já foi embora, mas eu vou ter que ler esse artigo sobre os golpes de cachorro, porque isso lembra muito também o que indianos e paquistaneses têm feito também com o uso de IA, fazendo golpes no Facebook, fazendo aquelas páginas de Jesus, camarão e aquelas coisas todas. É uma maneira de renda que essas pessoas usam, e eu também vejo como uma espécie, né, de reapropriação, assim, do que as Big Techs fizeram, porque, que nem o Ivo falou, as Big Techs roubaram todo o nosso conteúdo. Se vocês procurarem notícias de coisas ruins que as Big Techs causaram, vocês vão achar uma para cada dia do ano, voltando bilhões de anos para trás. E isso não é visto como um crime, isso é visto como inovação no sistema capitalista tecnológico, é visto como um crime as pessoas darem um golpe usando as ferramentas que as Big Techs botam na mão delas, sabe? Enfim, isso aí. Eu vou só brevemente concluir aqui. Minha cabeça ainda vai demorar dias para processar essa mesa, porque realmente, assim, essa mesa, para mim, a pessoa é uma mesa emocionante, né? Várias vezes eu me emocionei aqui ouvindo o Ivo, ouvindo tá aqui do lado do Lucas, pessoas que eu admiro o trabalho, que representam organizações coletivas que eu admiro. E eu sou um filho do peer-to-peer, P2P, da distribuição descentralizada de arquivos. Eu usei muito SoulSeek, Kazaa, Emule, Torrent, uso até hoje. Eu sou um seeder de vários filmes. Eu vou lá no streaming e vejo, esse filme tem um seeder. E vou lá e baixo o filme, deixo as madrugadas inteiras, deixo ali distribuindo. Eu ainda acredito nisso. Né? E é interessante porque teve essa discussão agora há pouco, estava discutindo inclusive com o Léo Foleto, um tempo atrás, acho que 1 ano, 2 atrás, nessa questão da cultura livre e do Nightshade e do Glaze, que é isso, chamado Data Poison, envenenamento de dados. Os artistas, mesmo que defendem a cultura livre, estavam muito preocupados porque modelos como Midjourney, DALL-E e outros modelos generativos de imagem, como diz o Marcelo Prates, nosso amigo e também aqui da informática, da ciência da computação aqui da URGS, ele diz que essas IAs que geram imagens são treinadas em arte roubada. E aí surgiu, alguns artistas criaram um software, um aplicativo, um programa que faz uma camada na arte que impede que a IA roube. Porque a IA não rouba só a imagem, ela rouba o estilo do artista. Expertise, know-how, saber fazer. Na verdade, essas IAs elas estão esfolando o intelecto geral da humanidade e transformando em propriedade privada. Isso é muito grave. E o que o Nightshade e o Glaze, vocês podem entrar no site lá e ver, Nightshade e o Glaze, agora o Nightshade, né, eles inserem na obra do artista, uma camada que impede a IA de ler. Claro que é algo pouco, né? O poder que tem essas IAs, que eles chamam de web scraping, de raspagem de dados, é incrível. E para quem quer conhecer mais a vida, né, trágica, mas incrivelmente maravilhosa, até a tragédia que ceifou a vida dele, do Aaron Swartz, veja o documentário O Menino da Internet, um documentário muito interessante, que fala, o cara tinha 13 anos e ele foi um dos desenvolvedores do RSS Feed. Lembra do RSS Feed? Distribuição de notícias e tal, que tinha lá pelos idos de 2000 e pouco. Então, assim, é um momento de repensar mesmo, né, porque, como chamam os commons, né, o que mais é usado em dataset de IA é o Wikipedia. Hoje tivemos uma apresentação, que a Larissa já foi embora, sobre
Wikipédia, né? A Wikipédia é o conhecimento livre. Agora a Wikipédia estava dizendo, pô, vocês estão usando aqui tudo que a gente produziu livremente, então que paguem. Né? Então é muito complicado que a gente está vivendo um momento caótico, né? Porque desestrutura até aquelas certezas que nós tínhamos. Hoje as Big Techs e as empresas de machine learning, de IaaS, elas espertamente bebem, né, desses commons, de tudo que a gente produziu, inclusive nossos artigos Creative Commons. Nossos artigos são Creative Commons. Aí você dá duro para escrever um artigo, tá? Sem IA, tá? Artigo na artesanato, né? Artesania textual ali na mão, e você publica numa revista, luta para publicar, os pareceristas vão lá, arrebenta o teu artigo, manda de novo, aquela coisa toda, aquele drama que a gente vive, e aí o artigo é Creative Commons, que legal, pô, cultura livre, uma licença aberta, uma licença melhor que copyright, que é a propriedade intelectual mais usual, e aí quando você descobre que o Consensus, uma IA treinada em um dataset de 160 milhões de artigos científicos, usou o teu artigo e que há planos para pagar $20, não sei quantos dólares por mês para poder usar a ferramenta, ou o próprio ChatGPT. Então, esse processo é muito terrível e, como você falou, professor Marcelo, é um processo, essa geopolítica do conhecimento é pautado realmente pela racialização. Porque a própria Alexandra Elbakyan, né, ela é uma cazaque, a criadora do Sci-Hub. Ela é do Cazaquistão. Quem não sabe a história do Sci-Hub, ela foi lá, ela não tinha grana para pagar $20 para um PDF no JotStore, que foi a empresa, né, que processou em primeiro lugar o Aaron Swartz. E hoje nós, né, temos o Sci-Hub. Eu mesmo defendi uma tese, aqui acabo minha fala, vou fechar a mesa já agradecendo a vocês por esse momento. Eu, quando fiz a tese, na época eu não usava software, quer dizer, eu tentava não usar software proprietário, né? Eu defendi uma tese usando LibreOffice, Disroot.org, Nuvem Proton usa até hoje, não é livre, mas enfim, um pouco melhor que as Big Techs, né? Apesar de algumas contradições, mas eu usava a nuvem do Disroot.org, RiseUp, né? Naquela época eu estava no GNU Social, continuo, agora só tem o japonês, né? O Fediverso, quer dizer, existem alternativas, né? O Join Diaspora, hoje nós temos ainda o Mastodon aí, existe uma série de alternativas de software, não é só o software, porque é uma outra concepção de tecnologia, outra concepção de uma tecnologia emancipadora, é isso que o Fanon falou. Quando o Fanon fala, a bússola é minha, a muralha da China é minha, a guerra do Peloponeso é minha, tudo me pertence. Então, as IAs, o machine learning, me pertence também ao Fanon, né? Apesar de ele não estar mais aqui com a gente. Lembrando que a palavra algoritmo vem de um sábio muçulmano, Al-Khawarizm. Quer dizer, quando nos ensinaram nessa história eurocêntrica da tecnologia que o Al-Khawarizm escreveu álgebra, do nome dele vem algarismo, algoritmo e álgebra, que se fazia robótica no Islã medieval, por exemplo, o Al-Jazari. Quer dizer, matemática africana, o osso de Xangô, uma fíbula de um chimpanzé de 20 mil anos atrás com números primos. A matemática egípcia. Então, quer dizer, todos esses conhecimentos de matemática, de matematização, que desaguaram nas tecnologias atuais, não são da Europa, são de toda a humanidade. Só que o problema é que se apropriaram dela e tornaram algo reificador, alienante, desumanizador. E a nossa luta é essa, nossa luta é a luta nem tecnofóbica, nem uma tecnofilia, mas uma luta nessa perspectiva fanoniana de como diz o nosso querido Ivo aqui, uma descolonização dos horizontes tecnológicos. Muito obrigado a todo mundo aqui.